20h45, começando em ponto, mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores de imóveis, ou mesmo você que está pensando em se tornar um, a mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês. Eu sou o Diego Camargo e o tema da live de hoje é o seguinte, anota aí: um mindset ideal para uma trajetória de sucesso na corretagem imobiliária. Quero aproveitar para dar as boas-vindas à Raíssa, ao corretor imobiliário Andy, deve ser Anderson, me corrija se eu estiver errado, Mariana, Rodrigo, enfim, todos que estão se conectando, que vão se conectar ou vão assistir a posteriori essa live gravada, a Simone Viana. Como eu disse, todos vocês são corretores, estão pensando em se tornar um. Essa é mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos 20 mil reais. Meus amigos todos que estão se conectando ou que vão se conectar, pensem num tema importante e oportuno para todos nós. Porque resta claro para mim, depois de 20 anos de mercado imobiliário, depois de muitos, pelo menos 6 anos focado em vendas no mercado imobiliário, resta claro para mim que não adianta absolutamente nada a gente estudar com maior ou com menor grau de atenção, de profundidade, as técnicas, as ferramentas, as estratégias que vão efetivamente potencializar os seus resultados, se a gente não tiver um modelo mental adequado para que você, meu amigo corretor de imóveis, tenha a capacidade de atrair e de construir sucesso. Eu vou além. Atrair, construir e manter sucesso. Mas Diego, afinal, que história é essa nesse nosso canal de modelo mental, de mindset, como a gente está acostumado tanto a ouvir falar, principalmente recentemente? Pessoal, dando as boas-vindas também aqui ao Jefferson, a Dani, ao Thiago, a Karen, como eu disse, a todos que estão se conectando, que vão se conectar ou que vão assistir a posteriori gravada a esta live, que é mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão nos levar a faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês. É um pouco difícil para mim começar efetivamente a live, o introdutório, e eu vou chegar lá, mas sem antes, naturalmente, contextualizar e fazer as devidas considerações em relação ao meu âmbito pessoal, porque a Zoom Mascarenhas está chegando agora, talvez tenha tido contato através do meu amigo Ticiano Valença, lá de Itabuna, mas para quem não sabe, infelizmente, a semana passada foi uma semana muito, muito pesada. Eu não encontrei outro adjetivo para classificá-la do ponto de vista do âmbito pessoal, porque eu tive a infelicidade de perder um grande amigo, um grande companheiro, que foi, vamos dizer, meu grande parceiro no ensino fundamental, no antigo ginásio, no antigo colegial, chamado Cláudio Adas Junqueira Schmidt. Ele infelizmente foi vítima de uma grande tragédia. Ele estava indo para São Paulo na rodovia Castelo Branco e um caminhão atravessou o canteiro central e infelizmente atingiu o seu carro, que contava com mais 2 passageiros que sofreram ferimentos relativamente leves, mas ele especificamente foi acertado em cheio. Então, infelizmente, semana passada a gente perdeu um grande amigo meu, que eu chamava de Pitiba, muitos chamavam de Claudinho, e eu explorei não só uma homenagem a ele na live passada, mas externei até esse ambiente de maior sensibilidade para que nós trouxéssemos aprendizado para a nossa trajetória, focado em resultado, focado em você que é profissional de vendas do nosso segmento imobiliário. Mas o destino e o cenário muito adverso
não nos deixaram imune e infelizmente, como eu vinha pedindo a todos vocês aqui, e essa é a primeira live que eu faço depois desse episódio, depois do desfecho de uma outra figura extraordinária que a vida e Deus me deram o privilégio de conhecer. Aliás, o seu filho Cauã Miranda acabou de entrar aqui. Aproveito para dar a boa noite, as boas-vindas a Zô Mascarenhas, a Margarete Miranda. Mas ao longo dessa semana, ou melhor, no final de semana, no sábado, infelizmente, um amigo pessoal pelo qual eu nutria todo o carinho e toda a admiração do mundo, mais um amigo, infelizmente veio a falecer, nesse caso não resistindo às investidas desse traiçoeiro vírus, do coronavírus, a Covid-19. Boa noite, Zé Rocco, e boa noite especial para você, Cauã, para o Kaique, para a Kátia. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de começar a live aqui e naturalmente eu preciso externar o meu âmbito pessoal, as dificuldades que nós, especialmente vocês, enfrentaram ao longo dessa semana. A Kátia também está aqui com a gente. Kátia, um beijo no seu coração. Mas eu vinha narrando que semana passada, a última live que eu fiz, infelizmente eu também anunciei a perda de um amigo, que foi o Claudinho. Inclusive eu recebi uma mensagem muito emocionada do irmão dele, do Rick, que eu narrei, que eu tive a oportunidade de dar aula, que se tornou vereador em Itu, chefe de governo, um menino muito esforçado, uma mensagem muito bonita e muito emocionada. E a vida não nos preservou dos obstáculos, das dificuldades. E sábado, como eu vinha narrando, infelizmente a gente deu adeus a mais um grande amigo, e mais do que um amigo, um verdadeiro exemplo, pelo menos que eu tomei para mim, de pessoa do bem, pessoa de Deus, homem de família, um excepcional marido, um pai que, se eu conseguir me conectar metade do que ele se conectou com seus filhos e da maneira como ele se conectou, eu vou me dar por satisfeito. E as pessoas que acompanham aqui a minha trajetória de conteúdo online, às vezes eu deixo algumas entrelinhas, algumas mensagens. Eu já cheguei a citar o Val através de uma admiração que eu tenho. Eu já tive a oportunidade de falar para ele, portanto, esse é o parênteses importante desse introdutório. Façam aquilo que o coração de vocês manda. Faça aquilo que o coração de vocês manda. Porque eu tive a oportunidade, uma vez que eu fui pescar com esse amigo querido, chamado carinhosamente de Val, eu tive a oportunidade de confidenciar que, a despeito de qualquer formação que eu tivesse, de mestrado, pós-doutorado, nada disso importava, eu me considerava e vou continuar me considerando um estagiário do Val Miranda, que é essa figura excepcional da qual a gente se despediu no sábado / domingo de manhã. E então eu não posso começar nenhuma manifestação pública sem registrar o meu carinho, a minha admiração profunda, porque eu citei o homem Val, o pai Val, o marido Val, o homem de fé Val que ele foi e plantou sementes extraordinárias, mas além disso tudo, um profissional que para o nosso canal eu tenho que anunciar que eu nunca vi igual. Eu nunca tive a oportunidade, eu conheço, nos últimos lançamentos que eu toquei, tive a oportunidade de tocar em nome, por exemplo, da Gorini Planejamentos, a Marina está aqui com a gente, tiveram mais de 300 corretores credenciados, dependendo da fase. Então eu ouso dizer que eu já me relacionei com mais de 500, 600 corretores de imóveis, que é um universo bastante representativo.
E sem demérito nenhum a nenhum dos corretores com os quais eu me relacionei, porque é mérito único e exclusivamente dessa figura que eu estou homenageando, chamado Val Miranda. Eu acho que eu nunca conheci um corretor tão completo quanto o Val, porque ele tinha um conhecimento implícito, tácito da vida, e ele conseguia construir um relacionamento de muita confiança com todos os clientes que ele representava, mas muita confiança. Foi um grande professor, um grande amigo, um grande parceiro, com quem eu aprendi demais. Então, Val, com a serenidade que a sua família me ensinou a ter durante essa semana, eu me reputo a você com carinho, com gratidão e principalmente com a certeza de que você vai continuar olhando aí por todos nós e nos abençoando com as lições tão fortes que você me deu. Está aqui o Kaique também se conectando. Enfim, um beijo muito carinhoso no coração de toda a família, que só me ensinou durante essa semana. A família tem externado gratidão pelo mínimo, o irrisório que eu fiz, de acompanhar um pouco mais perto. Mas na verdade quem aprendeu com todo esse cenário, Kaique, Cauã, Kátia e toda a família, fui eu. Mais uma vez o Val me deu uma excepcional lição do quão importante é semear a fé e construir a tua família a partir da fé e com foco na fé, porque aí a gente consegue interpretar no âmbito correto, que é de gratidão e confiança a Deus. A Gabriela também, uma querida que, esposa do Kaique, esteve ali o tempo inteiro se sensibilizando, se solidarizando com a dor da família. Mas com alguma serenidade, que de novo eu aprendi com a família ao longo dessa semana, eu registro essa homenagem ao meu amigo Val com uma serenidade sincera, porque Val, você nos ensinou muito, a mim especificamente do ponto de vista profissional, de companheirismo, parceria, generosidade, mas a todos nós do ponto de vista de fé e pai de família. Impressionante o seu legado. Mas de novo, com serenidade, eu volto aqui para o tema da nossa live, que humildemente até pode, e com todo o carinho do mundo, eu espero que impacte o Cauã, que é um filho que acompanhou o Val muito proximamente nos últimos meses, nos últimos anos, e que de maneira muito humilde e carinhosa me puxou para perto desse desfecho, dessa trajetória triste, mas de muito aprendizado do Val. Então eu tenho um carinho imenso e eu espero, Cauã, do fundo do meu coração, poder te ajudar, assim como eu espero ajudar todos os corretores que se conectarem conosco ao longo dessa trajetória de conteúdo online. Mas agora essa trajetória ganha um especial capítulo, porque eu quero sim te puxar, eu quero andar contigo, quero inclusive continuar tocando as negociações que eu tinha em parceria com o teu pai. Eu quero que você participe, assim como vinha participando, do desenrolar dessas tratativas, e com certeza você deve aprender alguma coisa nessas interações, mas eu provavelmente vou aprender muito mais com a tua força, com a tua fé e com a tua resiliência. Então, Cauã, você é mais do que bem-vindo, você é um convidado de honra nessa nossa trajetória. Mas isso tudo posto, eu não posso começar essa live falando de mindset e tal, sem lembrá-los que eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum formado em programação neurolinguística, tampouco sou um coach, pelo contrário. E ao mesmo tempo que eu anuncio que eu não sou um especialista no assunto, eu demonstro e guardo toda a minha admiração
por todos aqueles que estudam e entendem a importância dos tópicos que a gente vai tratar nessa live, que envolvem reconhecer a força da mente, do cérebro, da nossa programação mental, como uma ferramenta muito, muito poderosa e ao mesmo tempo muito complexa. Mas a boa notícia que eu quero trazer para vocês depois dessas homenagens, desse desabafo em âmbito pessoal, a grande e excelente notícia que eu quero dizer para vocês, e portanto guardem esta live como incrível e me acompanhem até o final, porque a boa notícia, a excelente notícia é que toda essa programação aqui, o seu cérebro, a sua mente foram submetidos, que envolve processos de socialização em âmbito familiar, todas as experiências que você viveu em âmbito escolar, tudo aquilo que você vivenciou na perspectiva profissional, pessoal, enfim. Tudo que você viveu até agora que te tornou um indivíduo que você é, tudo isso pode ser reprogramado. Essa é a excepcional notícia que eu quero passar para todos vocês. Eu tenho certeza que todos vocês que me acompanharem até o final dessa live vão ter certeza de que tudo isso é reprogramável. Ou seja, você pode e possivelmente deve trabalhar o seu cérebro, as suas percepções, de maneira inclusive a encontrar uma forma mais adequada, mais produtiva, para que você tenha uma trajetória de sucesso no mercado imobiliário enquanto profissional de vendas. Então esse é o link que eu quero fazer desde já, e como convite claro para que você continue até o final dessa live, que vai ser incrível. Tudo aquilo que você foi programado a pensar, imaginar, aquilo que te limita ou que te impulsiona, tudo isso pode ser reprogramado. Essa é a excelente notícia, para que você efetivamente tenha mais resultado no ambiente profissional, no nosso mercado imobiliário, portanto, enquanto corretor de imóveis. Porque sim, sem sombra de dúvidas, a falta do autoconhecimento ou o mau emprego de toda a sua capacidade mental, do seu cérebro, tudo isso vai atrapalhar efetivamente a sua vida, ou de uma maneira mais ampla, a sua relação com o mundo. E aí eu englobo os seus relacionamentos, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua autoestima, a sua confiança e assim por diante. Portanto, meus amigos que estão aqui conosco e que vão continuar conosco até o final dessa live, dando as boas-vindas ao Wagner, ao Vinícius, ao Wallison, ao Thiago Moretti, ao Marcos, ao Quintela Holtz, que é o Juliano, Imóveis Natal, Madison, meu amigo Madison, que saudade de você, enfim, todos estão se conectando. Guardem comigo e fiquem até o final dessa live pelo seguinte: a gente finalmente vai entender o que é essa história de mindset, a gente vai entender os tipos de mindset, a gente vai entender a importância disso para a nossa vida enquanto profissional de vendas, e eu vou terminar essa live dando dicas práticas para você que chegar comigo até o final, e principalmente para você que é corretor de imóveis, porque sim, a gente vai no frigir dos ovos puxar a sardinha para o nosso contexto. Mas para a gente começar com o pé direito, afinal, o que é mindset, Diego? Essa palavra que eu escuto com recorrência, principalmente na minha trajetória digital, todo mundo falando que é importante, que é oportuno, que é legal. O que isso significa? Pessoal, numa livre tradução, mindset para o português significa modelo mental ou configuração mental, e que na beleza do indivíduo que cada um de vocês é, enquanto ser humano único, todo mundo tem uma configuração mental ou uma forma única de pensar, através da qual você que está aqui comigo, interpreta e encara
a vida. Mindset é isso, ou pormenorizando, quer dizer que ele é uma consequência ou ele é formado pelo conjunto. Guardem isso, anotem isso, bota o dedo no coração, clica no aviãozinho, chama mais pessoas para participar dessa live, porque ela é muito chave para que você destrave os seus resultados. Mas clica no coraçãozinho e você quiser anotar, anota, porque vale a pena, tem vários conceitos que provavelmente vão ser novos para vocês e que dizem respeito ao conteúdo que eu quero entregar nessa live. Mas mindset é, além do que essa forma única que você vai encarar e enfrentar a vida, interpretar a vida, ela é a consequência do conjunto de ideias, de crenças e de valores que você enquanto indivíduo possui. Mas como eu quero repetir, essa forma, esse conjunto de ideias, de crenças e valores, esse conjunto ele é responsável por como você compreende, enxerga e julga tudo o que acontece na sua vida. Portanto, motiva efetivamente as suas decisões e as suas atitudes. Tá claro? Então, mindset, vou recapitular em uma frase, é o conjunto, é influenciado pelo conjunto de ideias, de crenças e valores que você possui enquanto indivíduo e que é responsável pela forma como você compreende, enxerga e julga o que acontece em sua vida e, portanto, efetivamente toma as suas decisões e as suas atitudes. É a essência, é a raiz daquilo que vai te nortear enquanto indivíduo comportamental, que vai agir, que vai interagir com o meio. Mas para deixar ainda mais clara essa definição, vamos falar do que não é mindset, que muitas pessoas ainda confundem este conceito de mindset de maneira errada com o que eu vou anunciar agora. Mindset, definitivamente, pessoal, não é aquela ideia simplista e talvez rasa de simplesmente pensar positivo. Aliás, vale um parênteses aqui para quem é estudioso e gosta de compreender e interpretar a vida. Rodrigo colocou aqui hashtag deixa de desculpa, você está certinho. Rodrigo e velho, meu irmão. Você vai entender, todos vão entender que ao longo dessa live vai ficar claro que o mindset que eu quero apresentar para vocês, que é o do crescimento, faz sentido e conexão direta com isso que você escreveu, cheio de desculpas. Mas fazendo um parênteses nessa ideia de pensar positivo, a gente se remete a uma figura milenar, extraordinária, chamada Siddhartha Gautama. Quem aqui conhece o Siddhartha Gautama? Eu vou repetir, senão ninguém vai lembrar. Siddhartha Gautama, por esse nome. Quem aqui sabe quem é Siddhartha Gautama? Ou quem foi Siddhartha Gautama? Quem aqui, Rodrigo, Mariana, Marcel, quem aqui conhece Siddhartha Gautama? A Iva que está se conectando. Rodrigo Camargo, não pestanejou. Buda, exatamente, velho, meu amigo. Mariana não conhece. Conhece sim, mas não conhece por esse nome, Mariana. Siddhartha Gautama era ou foi o Buda. E por que eu estou falando do Buda nesse momento introdutório? Porque o Buda disse, Mariana, Rodrigo e todos aqui que estão se conectando, uma frase muito importante que vai nos conectar com essa história de pensar positivo. Boa noite, Marcel. Boa noite, Iva. Siddhartha Gautama é o Buda. Exatamente o Buda. Mas o que o Buda disse mais ou menos 2.500 anos atrás? O Buda disse o seguinte, parabéns, velho, que lembrou. O Buda disse o seguinte, abre aspas, ou com alguma correção da minha parte. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. A Mariana vai se conectar automaticamente com o pai dela, que tem inúmeras histórias parecidas, de que imaginava, sonhava e pensava e materializou.
Mas esse parênteses com o Buda nesse início de conversa quer dizer o seguinte: o Buda conhece, todo mundo conhece. Siddhartha Gautama é o nome do Buda. Mas vamos lá, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o próprio Buda, nessa busca pela iluminação que ele encontrou, de acordo com as histórias que a nós chegam, ele entendeu nessa trajetória que não adiantava simplesmente você pensar de maneira positiva. Então relembrem, eu estou dizendo aqui o que não é a mudança de mindset ou mindset. Não adianta você só pensar positivamente. O Buda entendeu isso na pele. Não adiantava ele pensar muito exclusivamente no caminho pela iluminação de maneira positiva. Pelo contrário, o Buda foi além. O Buda abdicou de tudo aquilo que ele tinha. Ele era um príncipe de uma região, de um condado, e ele abdicou da riqueza, das posses, tudo que ele tinha, da sua riqueza, portanto, para tentar encontrar a iluminação. Mas mesmo abdicando de tudo, Buda enfrentou um caminho intermediário. Talvez a imensa maioria das pessoas, principalmente quem não lembra quem era Siddhartha Gautama, não vai saber desses detalhes da história, mas o Buda encontrou um caminho intermediário. E o que esse caminho intermediário dizia? Que não adiantava ele abrir mão das suas riquezas, abdicar do seu contexto. E ele foi com a ideia de simplesmente jejuar. Então ele falou, eu vou jejuar até eu encontrar a iluminação, a verdade suprema, o Nirvana. Quem conhece aqui a banda Nirvana, a palavra Nirvana, tudo isso nasceu nessa história do Buda. E o Buda, no meio do caminho, talvez vocês não saibam com certeza, ele abdicou dessa história, porque sim, ele foi socorrido por uma passante que ofereceu para ele um bolinho de arroz, um suco de alguma coisa, uma água, e o Buda bebeu e, portanto, rompeu o jejum. E aí o Buda interpretou naquele momento que não adiantava esse processo de abdicar das coisas materiais. E aí o Buda deu um passo além e ele olhou para dentro de si. E aí o Buda conseguiu transcender e, portanto, encontrar a iluminação através de um processo, de um caminho intrínseco, que partiu de dentro para fora, de um autoconhecimento. Então até o Buda, 2.500 anos atrás, nos dá a mensagem de que não, mudança de mindset, que vai te trazer resultado efetivamente, não depende só de você pensar positivo, de você querer o positivo. Você precisa trilhar outros caminhos. Mas afinal, Diego, contada essa história do Buda, e clica no coração quem gostou da história do Buda, quem não conhecia, mesmo quem conhecia, clica no coração, esquece o dedo lá, porque isso é importante para o algoritmo, para que essa nossa live chegue a mais pessoas. Mas afinal, Diego, por que é oportuno a gente conversar sobre essa história de mindset? Isso que você está anunciando como um atalho para a gente eventualmente ter mais resultado, transformar a nossa vida, mesmo antes da lógica de ferramentas, técnicas e estratégias. E eu quero anunciar para todos vocês que existem muitos estudos sérios, científicos, que ilustram as oportunidades associadas a você bem entender as estratégias relacionadas ao mindset. E o que isso vai nos favorecer, Diego? Número 1, vai facilitar, sem sombra de dúvidas, as suas escolhas e a sua própria vida de uma maneira consistente, ou seja, de acordo com seus objetivos, com seus motivadores e principalmente impactando o seu comportamento. Então percebam quão oportuno é a gente conversar sobre esse tema. Principalmente para a gente que tem aqui o compromisso de transformar o seu resultado, te ajudar a faturar pelo menos 20 mil reais por mês, o que é intermediário. Quem acompanha a trajetória sabe que eu já tive a oportunidade de conversar a respeito disso. Isso é um marco intermediário de uma trajetória muito maior. Mas é muito forte o impacto, e vocês entenderam a mudança do tom da minha voz, dos limites que a nossa própria mente cria a partir de falhas ou dificuldades ou medo de falhar que a gente tenha.
E aí eu vou contar duas histórias breves para vocês, mas muito significativas no meu aprendizado a respeito daquilo que eu quero compartilhar com cada um de vocês que vão continuar comigo até o final dessa live. Guardem isso, é uma live incrível, embasada e que pode transformar a sua vida para sempre. Mas eu vou tomar uma água e vou contar duas breves histórias que tem tudo a ver com essa live. Quando eu devia ter, eu vou chutar, uns 10 ou 11 anos, talvez nem a Mariana tenha escutado essa história. Então, Mariana, você que é participativa, acompanha aqui, eu vou te usar muito hoje, tá certo? Nessa live, eu te peço até licença e desculpas. Mas quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, eu tinha alguma facilidade em algumas matérias no colégio, especialmente de exatas. E as professoras enxergando isso, enxergando que eu tinha alguma influência em relação a alguns amigos que talvez não fossem tão bem quanto eu, elas me pediram gentilmente que eu estudasse junto com esses amigos essas matérias. Então ela falou: Diego, por que você não vai estudar com fulano de tal, matemática, por exemplo? Eu falei: mas com o maior prazer, meu amigo, eu vou estudar com ele, a gente vai junto. E aí eu tive uma lição, perceba, eu tinha 10 para 11 anos, provavelmente, eu tive uma lição muito forte e que tem tudo a ver com o que eu quero passar para vocês hoje. Então escutem com atenção, ao mesmo tempo que vocês clicam no coração. Com 10 ou 11 anos eu fui lá fazer esse exercício e estudar com alguns amigos meus que talvez tivessem mais dificuldade que eu em matemática. E qual foi a lição que você tirou, Diego? A seguinte: essas pessoas, elas vinham com a seguinte frase para mim: Diego, eu odeio matemática. Eu não levo jeito para matemática. Não entra na minha cabeça matemática. E quando eu escutei a primeira frase com este tom de entonação, com 10, 11 anos, eu tive um insight. Eu falei: meu Deus do céu, com esse pensamento, ele nunca vai aprender matemática, por mais que eu queira ensinar para ele o que é 1 mais 1. Ele já vem com uma pré-indisposição tão grande, um preconceito tão grande em relação àquele assunto, que ele não vai aprender. Ou seja, a mente dele, o cérebro dele criou uma barreira, um limite, do qual ele vai ter muita dificuldade para romper. E eu senti isso na prática, porque eu tentava romper aquilo, eu pegava uma bala, 2 balas, aquela história: vem cá, cara, são 2 balas, olha aqui uma, olha a outra, junta, dá 2, 1 mais 1 é 2. E as pessoas tinham dificuldade porque elas se impunham esse limite. Vocês perceberam a força que eu dei para a palavra impunham? Porque isso vem de dentro. A libertação ou o aprisionamento vem do seu coração. O Buda, para ficar mais popular, ele se libertou porque ele finalmente conseguiu olhar para si, olhar aquilo que motivava o coração dele, aquilo que fazia sentido para o interior dele. As pessoas que olham para o interior e se travam, vão ter uma trava muito forte. E aí eu vou pular mais uns 15 ou 20 anos, 20 anos, estava com 10, 11, vou lá com 30 e poucos anos, eu vou contar uma outra história para vocês, que tem tudo a ver com esses limites que a nossa mente impõe, que travam a nossa vida, especialmente do ponto de vista de resultado. Eu estava lá numa empresa, aliás, ela era a maior incorporadora do Brasil na ocasião, chamada Gafisa, era dona de Alphaville, ações listadas na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York, 17% do grupo Equity do Senzil, e enfim, essa era a Gafisa na época que eu convivi. E aí entrou um grupo de trainees, pessoas muito bem selecionadas, muito preparadas, e essa história vai me conectar com vocês de novo, porque é o seguinte: olha o que aconteceu. Eu conheci e arregimentei um trainee muito preparado, uma figura excepcional. Se assistir vai lembrar desse episódio, vai confirmar que isso foi verdade. Provavelmente, infelizmente, atravancou a vida dele,
do ponto de vista profissional, pelo menos por um tempo, ou quiçá pelo resto da trajetória. Mas essa figura, um trainee de primeira linha, muito bem selecionado, ele foi desafiado pela empresa a assumir uma coordenação em outra praça. A gente ficava com a sede em São Paulo, no Eldorado Business Tower, e ele foi desafiado a tocar uma área, coordenar uma área, a mesma área que ele estava absorvendo conhecimento, vivenciando, no Rio de Janeiro. E ele, por proximidade, me procurou no final da passarela que ligava o Eldorado Business Tower ao Eldorado, efetivamente ao Shopping Eldorado. No final da escada ele me chamou e falou: Diego, o que você acha, cara? Aí eu virei para ele, sem citar nomes, eu falei: cara, do fundo do coração, você não devia nem estar me perguntando. Eu acho uma vergonha você me perguntar. Porque, cara, vamos imaginar o pior cenário. Qual é o pior cenário? Você dá um passo maior que a perna, você assume uma coordenação no Rio de Janeiro, você vai mal, toma decisões erradas, prejudica a área e perde o emprego. Eu virei para ele e falei o seguinte: eu, Diego Camargo, pessoa física, esquece seu chefe, eu, Diego Camargo, arrumo um emprego para você em 10 minutos. Ou seja, o risco dele era zero para assumir aquele desafio, embora fosse efetivamente um desafio. Ele não tinha muito conhecimento da área, mas ele foi desafiado a assumir uma coordenação numa outra praça. E infelizmente, para o final dessa história, ele não assumiu essa área. E eu tenho certeza absoluta que este limite que a mente dele colocou lá em 2007, 2008, vou chutar, 13 anos atrás, aquele limite que ele colocou significa uma barreira subconsciente até hoje para os desafios dele. Então, pessoal, não subestimem o assunto da live de hoje. Eu quero que fique claro para vocês que essas informações, aquilo que a gente transporta, do que está na nossa mente, para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para as nossas decisões, é muito forte. Então não subestimem as dicas que eu vou dar para vocês ao final da live. Mas vamos lá. Se a gente parar para pensar agora numa outra perspectiva positiva em relação a essa história. Estou contando história triste, pessoas que travaram lá na quarta, quinta série com a matemática, ou pessoas que travaram profissionalmente ali no início da carreira porque não aceitaram o desafio. Mas vamos pensar uma outra perspectiva. Me traga alguns exemplos, Diego, por exemplo, de pessoas que superaram esses desafios. Então, antes de eu trazer meu próprio exemplo, eu vou citar algumas pessoas e pedir perdão para a Mariana no início da live. E tem outras pessoas muito próximas que eu vou citar aqui, vou evitar dizer nomes, por motivos óbvios. Mas é o seguinte, pessoal, eu conheço muitas pessoas, eu vou falar um entrave aqui que provavelmente vai conectar todos nós aqui. Quem aqui nunca teve dificuldade de se apresentar em público, de falar em público, de fazer uma apresentação? Quem aqui nunca teve uma única dificuldade? Bota um joia aí, que com o maior prazer do mundo eu vou te citar na live. Mas a imensa maioria das pessoas tiveram essa dificuldade de falar em público, de fazer uma apresentação. Isso eventualmente trava da raiz do pé ao fio do cabelo muitas e muitas pessoas até hoje. E efetivamente, do jeito certo que precisa... já tive sim, nossa primeira live que o diga, Rodrigo é um exemplo para mim de uma pessoa que eu achava que já tinha na nossa live superado esse desafio. Olha que bacana o depoimento sincero do meu irmão. Agir dando risada. Então assim, olha que legal. Mariana, se manifeste, Mariana. Eu te conheço, Mariana. Manifeste-se. Mas o que eu quero dizer assim, isso é normal e eu vou desembocar em mim para não ficar falando dos outros. Essa dificuldade de falar em público, de se apresentar, é muito grande. Trava da raiz do pé até o último fio do cabelo. A gente falando que derrubou o celular, apresentação de trabalho de faculdade, que vergonha. A Mariana, falo pra caramba, mas para apresentar publicamente,
Olha, a primeira live do Valença aqui, do Tiziano, também foi comigo, que legal. A primeira live da Mariana, do Rodrigo, do Tiziano foram comigo. Eu espero que não seja eu a figura que constrange vocês, mas eu tenho certeza que não é. É o ambiente. A gente foi formatado num ambiente que não favorece essa desenvoltura. Infelizmente. Então eu posso citar inúmeras pessoas que se destravaram através desse principal desafio. Qual é o desafio? De falar publicamente. Aí eu preciso citar a Mariana, que eu sei que sofreu muito. De bastidor eu acompanhei a Mariana. A Mariana, você nos destravou. Mariana, eu vou confidenciar, Mariana, me permita a intimidade de compartilhar aqui, mas a Mariana me fez repassar a primeira live dela com ela umas 3 vezes antes. Umas 3 vezes antes eu tive que simular que a gente estava ao vivo e tal, para ela ter confiança para falar. Aí eu vou falar de uma outra pessoa sem citar o nome, é sofrida, ela falou, tá certo? Perceba a força da mente. O que eu quero dizer com isso tudo, pessoal? Citando exemplos de vocês. Eu peço desculpas de citar do Rodrigo, da Mariana, o Tiziano aqui publicamente confidenciou de maneira espontânea. Mas é uma dificuldade quase universal e tem a ver única e exclusivamente, sabe com o quê? Com a mente de vocês. Os limites e os entraves que as mentes de vocês criam para vocês. Mas eu vou citar uma outra pessoa que a Mariana sabe de quem eu vou falar, mas eu não vou citar publicamente, obviamente, que foi o primeiro sócio que eu tive, tinha muita dificuldade também, e ele me procurou com esse pedido humilde de ajuda. E eu falei, cara, vem cá, a gente vai destravar isso. E aí eu remeto a mim, e eu estou olhando para trás porque eu quero ver se eu encontro o livro que me destravou. Eu não vou encontrar, foi a Mariana que organizou aqui, então eu não tenho na cabeça aqui como é que está a sequência. Que pena, senão eu vou pegar o livro aqui e mostrar para vocês. Mas eu já sofri desse problema, Mariana, Rodrigo, Tiziano, Caio, eu vou citar o nome de todo mundo. Eu já tive dificuldade. Eu era o cara que eu preparava toda a apresentação para entregar para outro cara fazer, para evitar de estar lá me expondo fisicamente na frente de uma classe, de uma turma. E como é que eu resolvi isso? Por isso que eu olhei para trás. Eu li, eu estudei, eu enfrentei os desafios. Eu li Reinaldo Polito, pesquise na internet, Reinaldo Polito. É um professor de linguística da USP, e não por acaso, é um dos grandes especialistas, treinou dezenas de milhares de pessoas na arte da oratória. Mas eu li 2 livros do Reinaldo Polito na faculdade. Talvez o Rodrigo saiba, talvez a Mariana, não sei. Eu li 2 livros do Reinaldo Polito, Como Falar em Público de Maneira Desinibida, alguma coisa assim o título. E mais um outro título dele, mas sempre com essa ideia de destravar as pessoas. E eu tirei de 2 livros, Reinaldo Polito top, o Márcio confirmou aqui. Eu tirei de 2 livros, Márcio, uma frase que me marcou. Se prepare e enfrente o desafio. Aí eu li lá no Reinaldo Polito, tinha um capítulo, qual é o tempo necessário para você se preparar para uma palestra? Aí ele escrevia lá, o tempo que você tiver. Sábio Reinaldo Polito, sábio professor, transformou a vida de milhares de pessoas, inclusive a minha. Estou fazendo aqui uma justa homenagem. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? A gente precisa, e existem inúmeros exemplos de que enfrentando o desafio, você encontra a solução. Então perceba, Rodrigo, Mariana, Tiziano, Caio, Diego do passado, todos vocês que enfrentaram esse desafio, encontraram a solução. Maravilha! Mas aí eu tenho certeza absoluta, depois dessa minha aguinha que eu vou tomar, mas clica no coraçãozinho aí, não esquece o dedo lá, ou melhor, deixa o dedo lá, esquece, porque vai chegar para mais pessoas essa live. Eu quero ler a mente de vocês. Eu tenho certeza absoluta que tem várias pessoas aqui que estão me acompanhando nesse exato momento, que dizem o seguinte, ou que pensam o seguinte. Diego, você citou essa história de se expor.
se expor em público, de falar, de fazer uma apresentação, uma palestra, seja lá o que for. Pelo amor de Deus, eu travo com isso. Me fale para fazer qualquer coisa, mas não fale para eu falar em público. Sair da minha zona de conforto, ver meu dia a dia tal, para fazer isso, falar em público, me trava, me apavora. Me apavora. Dá o exemplo do Bruno. Bruno vivenciou o sucesso disso. Eu vou chegar lá provavelmente, Mariana. Deixa eu até rodar aqui que eu me perco nos comentários. Aí eu perco confiança. O Rodrigo está certo. Não sei dos nossos dias de hoje, mas quando dava aula era tranquilo. Isso faz mais de 12 anos. Olha, Rhodes, faz mais de 12 anos que eu estou nessa vida acadêmica. Não é fácil para a maior parte das pessoas. Você talvez tenha um berço aí de profissionais da educação, foi filho de diretor de escola, talvez tenha alguma facilidade com isso. Rodrigo falou que eu já tinha lido, mas sabia que tinha lido, mas não eram 2, foram 2 ou 3. Eu não vou ser justo, fiz 2,5, alguma coisa assim. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Agora eu estou lendo na cabeça de vocês, eu tenho certeza que tem vários que estão me acompanhando e falam assim, legal, Diego, isso aí me conectou. Realmente eu sempre tive dificuldade de falar em público, eu fujo. Mariana, por exemplo, eu já vi. Ela via o microfone de alguém que ia dar entrevista, ela quase se enfiava embaixo do que ela pudesse. Se fosse uma arquibancada, ela pulava de cima. Se fosse um tapete, ela se enfiava embaixo. Se fosse um buraco, ela se enterrava. Com medo de microfone, de luz, de câmera. É mentira ou não é, Mariana? Então, eu sei que isso faz parte do que você que está aqui me ouvindo está pensando. Fala assim, eu não consigo sair disso, isso me traz, isso me apavora. Eu tenho um verdadeiro pavor de me colocar publicamente. E esse é só um exemplo que eu estou dando da força do seu cérebro, hein, pessoal? Mas o que eu quero dizer para você que está com esse entrave? Está aqui a Mariana, hoje faz lives incríveis. Sentar na frente da aula, Mariana. Quem aqui não tem trauma de sentar na frente da aula? Até hoje, Mariana, quando eu dou palestra, eu faço uma apresentação, eu vejo as primeiras fileiras vazias. O que é isso? É exatamente isso que você está falando, é o medo, é o trauma de sentar na frente da aula. Mas enfim, o que eu quero dizer para todos vocês que têm essa dificuldade? Vocês precisam e devem achar um ambiente adequado para estimular corretamente como vocês superam isso. E não tem outra forma de superar, pessoal, do que fazendo. Não tem outra forma de aprender a andar de skate do que andando. Não tem outra forma de aprender a dirigir um carro do que andando. Não tem outra forma do que dirigir ou pilotar um esqui aquático que não seja pilotando. Ou seja, Rodrigo falando aqui, eu lembro sobre apresentar um trabalho de direito na Poli sem ter aparecido nas aulas o semestre inteiro. Fui, apresentei e tomei pau na matéria. Rodrigo, você é um testemunho, se torna um testemunho aqui de alguém que fez o que eu estou dizendo, que enfrentou o ambiente, que enxergou o ambiente e enfrentou o desafio. Isso é fundamental para você superar esse entrave. Como eu disse, se você vier a criar um entrave, imagine, vamos pensar, falar em público é uma coisa que a escola te trava de uma maneira absurda, uma live inteira só sobre isso. Mas vamos pensar sobre outra coisa. Fala assim, eu tenho um entrave de dirigir, Diego, eu não consigo dirigir, eu tenho medo de dirigir, eu acho que eu vou bater o carro, que eu vou errar a marcha, que eu vou acelerar quando devia frear e vou bater o carro, vou matar alguém e vou me ferir. Imagine que o seu entrave é esse. Tem alguma forma de você superar esse entrave que não seja dirigindo? Tem alguma forma, portanto, de você superar o seu entrave de falar em público que não seja falando? Mas a dica que eu dou para você contornar essa objeção é que você procure um ambiente que te estimule a fazer isso. Te estimule a fazer isso. Mas vamos além. Você que está aqui me acompanhando, falando, Diego, legal, show de bola, vamos mudar essa nossa cabecinha, vamos mudar a força do nosso pensamento, vamos direcionar para um lado mais produtivo, mais edificante. Mas aí vem aquela insegurança tremenda que vai te dizer o seguinte:
Diego, ou mundo, ou vida, ou você mesmo. Se eu falhar, olha a neurose. Se eu falhar, eu vou estragar de vez a minha vida. Olha a outra neura. Se eu falhar, eu vou estragar de vez a minha vida. Porque tudo aquilo, toda a área que eu tive sucesso, que eu tinha familiaridade, eu vou me sentir inseguro a partir dali e vou estragar. Percebam, então não é só eu vou me expor a um ambiente que eu me apavoro. Às vezes as pessoas ficam com medo do que pode acontecer numa eventual falha. Eles falam assim, se eu fizer isso, eu vou estragar minha vida por completo, porque até onde eu tenho confiança eu vou perder porque eu errei ali de novo. Pessoal, para com isso, vocês têm que pensar pelo contrário. E Mariana, para de cobrar o vídeo da turma aí que já vai chegar em você de novo, hein? Você me deu um trabalho tremendo para te destravar, mas eu sinto o maior orgulho do mundo hoje, te vendo fazer live, te botando uma entonação de vendas, motivando e cativando as pessoas, se preocupando com elas e, portanto, se conectando e dando show. Mariana, hoje você dá show e que orgulho que eu te puxei, te empurrei, te bati no fundo para que você fosse. Mas esse desafio também, Mariana, perceba se não te conecta. Você tinha medo provavelmente de falhar efetivamente naquela coisa e de repente minar a sua confiança em relação a outras áreas. Pelo contrário, pessoal, vamos acelerar essa história toda aqui, porque a gente tem bastante conteúdo, eu vou passar um pouco de 1 hora, mas você vai ficar aqui comigo, você vai ficar feliz da vida, porque a live é incrível. Mas vamos lá, quem tinha essa insegurança de, se eu tentar eu vou atrapalhar outras frentes que eu tenho confiança, para com isso, tem que pensar o contrário. Pensa o seguinte, se você superar aquele desafio que você tinha, imagina a sua autoconfiança, sua autoestima crescendo, ascendendo as nuvens, para que você, aonde já era bom, fique ainda melhor. Percebem? Tudo é uma forma de interpretar, uma forma de se colocar. Eu vou ler aqui alguns comentários que o pessoal está muito animado aqui hoje. Mas pegar meu celular, tem vários vídeos e nada revelado, sem muita vergonha. Vai se corrigindo, comecei a fazer Nazaré, eu vou te mostrar, ainda não, me comparo sempre com você, não tem que melhorar, então tem que melhorar muito ainda. Pare, Mariana, que melhorar se comparando a mim, se liga, você cria o teu jeito. Eu já ouvi feedback de pessoas que assistiram as suas lives e preferiram muito mais do que as minhas. Então se pauta nisso, confia nisso, põe o pé no chão, se prepare, dá show como você sempre dá. Mas vamos falar de uma última objeção aqui para a gente pular para um próximo capítulo, a gente começar a falar do prático, como é que a gente resolve isso, né? A gente fala do problema, a gente precisa trazer a solução, senão que chatice sou eu, só aponto o problema e não traz solução. Mas eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que ainda pensam que toda essa história de mindset, de mudar a cabeça, de mudar o jeito que pensa e assim por diante, é uma grande bobeira, é uma historinha de coaching, de blá 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 blá, que não se aplica a nada e assim por diante. Aí eu quero te questionar, você que tem esse tipo de pensamento, como eu já talvez tenha flertado com ele de maneira superficial. Olha lá o Carlos Hernani falando que conversou com o YouTube, que disse que fez mais de 200 vídeos antes de publicar. Anota isso, Carlos Hernani, e fica comigo até o final, você vai ver as dicas que eu vou te dar. Rodrigo Sincaral se conectou, o Vinícius está aqui com a gente violentamente, participando, assim como a Ivonete. Mas perceba essa última objeção que talvez vocês possam ter conversando comigo a respeito desse problema. Cara, tudo esse papinho de mindset, mudança, tudo isso é papo de coaching. Pessoal, eu quero alertá-los, provavelmente eu vou citar, se eu já não citei ao longo da live, estudos muito sérios. E eu vou citar o nome, eu quero que vocês gravem esse nome. Carol Dweck. Carol Dweck. Como é um nome diferente, eu vou digitar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo. Carol. Senhor, tô tentando apagar, tô apertando o L. Carol Dweck.
Dweck. Ninguém conhece, Mariana não conhece, a turma toda não conhece. Só conhece quem vai estudar. Eu fico a dica aqui que eu estou passando para vocês. Se alguém aqui conhece a Carol Dweck, deixa eu ver se eu consigo travar esse comentário aqui. Fixar comentário. Pronto. Fica aí a Carol Dweck como referência para a nossa live a partir de agora. A Carol Dweck é nada mais nada menos que uma psicóloga americana, professora de Stanford. Alexandre Beck está se conectando aqui, seja bem-vindo. Mas já foi professora de Harvard, da Universidade de Columbia, que é de New York. Então, portanto, ela é uma super gabaritada especialista. Ok? Ela é, inclusive, autora de um best-seller, do assunto que eu estou falando, que é o Mindset. Anotem o nome do livro aí, se vocês quiserem se aprofundar, vale muito a pena. O livro chama de 2006, salvo engano, 2006, 2007, portanto já tem um bom tempo, e ainda é um best-seller, que diz assim, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Mas por que eu estou citando a Carol Dweck? Porque ela é a papisa, vamos chamar assim, do assunto. É ela que embasa tudo aquilo que eu vou falar daqui para frente, porque ela que estudou isso por décadas e décadas e décadas, com toda a bagagem dela, com estudos científicos, e traz muito embasamento para aquilo que eu tenho para dizer para você, principalmente para você que estava pensando que tudo isso era baboseira de coaching. Eu não sou coach, eu não tenho treinamento em neurolinguística, em programação neurolinguística, mas eu respeito todos aqueles que procuram esse tipo de conhecimento, ok?